Olá, meu povo! Estamos aqui mais uma vez no iPodcast Goiás. Me chamo Débora Evelyn e hoje nós estamos com a convidada, gente, referência em Goiânia, mas Giovana Campos, bem-vinda, minha amiga. Obrigada, minha amiga. Obrigada a você que nos acompanha mais uma vez e obrigada à nossa convidada querida pela participação. Ana, bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada por esse convite tão especial aqui no iPodcast Goiás. Espero poder ajudar um pouquinho falando sobre otorrino, né? Com certeza vai ajudar. E para começar, o que faz um otorrinolaringologista? Vamos pensar no nome. Otorrinolaringologista. Oto, de ouvido, rino, de nariz, laringo, garganta. Então, a gente trata doenças de ouvido, nariz e garganta, incluindo pregas vocais e aqui a região de amígdalas mesmo. Quais que são os problemas mais comuns que você costuma tratar, que dão nessas regiões do nariz, do ouvido e da garganta? Então, o ouvido é muito comum casos de otite, tanto otite aguda, então assim, a criança que tem infecção de ouvido, ou no adulto, muitas vezes que ficou com otite muitos anos durante a vida, e pode ficar com a perfuração ou ter doenças como colesteatoma, que são complicações das várias otites durante a infância. Nariz, tanto rinite quanto desvio de septo, quanto sinusite, tanto aguda quanto sinusite crônica. E também na garganta, então a gente tem os casos de infecção de garganta, então amidalite. Tem também questão de doenças de prega vocal, como pólipos, alguma carninha que pode dar, tumor. Todas essas doenças o otorrino trata. O que é otite? Otite é a infecção do ouvido. Então, tem infecção é otite, automaticamente. Tem infecção é otite, que aí pode ser uma otite média, que é geralmente o mais comum, e tem também otite externa, que é do tímpano para fora. Então, assim, a forma como que a gente diferencia, tem um tímpano, do tímpano para dentro é uma otite média, do tímpano para fora, otite externa. Entendi. Ana, e qual que é a diferença entre rinite, sinusite e alergia? A questão é que a rinite, ela pode ser dividida em vários tipos. Então, a gente tem a rinite alérgica, que geralmente é aquela que o paciente fala, eu tenho alergia. Então, é aquela que o paciente entra no mofo, poeira, às vezes cheiro forte, começa a coçar o nariz, espirrar, perfume. Do perfume, ela é muito característica não da rinite alérgica, mas da rinite irritativa, que a gente chama. Então, eu tenho uma rinite possivelmente irritativa? Você deve ter as duas, né? É possível. O que é isso? muito comum, na verdade. É muito comum o paciente ele ter a rinite alérgica e aí junto ele tem o que a gente chama de uma rinite irritativa. E por que é importante diferenciar isso? Porque tem paciente, por exemplo, que a gente passa um antialérgico e não adianta. Isso por quê? Porque às vezes é muito mais uma rinite irritativa por mudança de tempo, por conta de fumaça, por conta de cheiro forte, que isso não estimula as células da alergia, mas ela irrita o nariz da mesma forma. Isso é importante para a gente ver qual o tratamento adequado de acordo com a rinite. E aí dentro da rinite a gente tem ainda as rinites infecciosas. Então assim, um resfriado, uma sinusite são tipos de rinite também. E aí, dentro da sinusite, que a gente pode até falar que é dentro da rinite, só que aí depois a gente classifica, né? Como sinusite aguda ou crônica. A sinusite aguda é aquela que dura até 12 semanas. Depois disso, já é uma sinusite crônica. E a sinusite aguda, geralmente, a gente pode dividir ela entre viral, que é o mais comum, e a bacteriana, que vai depender de acordo com o tempo. Então, para você pegar a bacteriana, é só por conta da mudança do tempo? Não necessariamente, não. Na verdade, a bacteriana, a sinusite bacteriana, é aquela assim, que o paciente, a gente tem uma classificação, até uma classificação nova, que a gente divide a sinusite em sinusite aguda viral, sinusite aguda viral prolongada e sinusite aguda bacteriana. A sinusite aguda viral, que é a sem ser prolongada, é aquela gripe, aquele resfriado comum, que o paciente dentro de 2, 3 dias tem os sintomas mais importantes, depois vai melhorando. E até lá os 10, 14 dias já melhorou 100%. A sinusite viral prolongada é aquele paciente que ele começa a melhorar e aí ele tem o quadro de piora e aí ele começa a melhorar, só que demora muito, dura mais de 14 dias. Só que sempre melhorando, não é aquele paciente que começa a melhorar e volta a piorar.
Quando a gente tem essa volta da piora, que é o que a gente acredita que vira sinusite bacteriana, que é aquele sinal que a gente chama de dupla piora. Então, o paciente ele tem um quadro acentuado de início, nos 2, 3 primeiros dias, começa a melhorar e ele volta a piorar. Ou é aquele paciente que tem a piora e mantém a piora, que dura mais de 10 a 14 dias. Nesses casos, a gente já considera uma sinusite bacteriana que tem que evoluir com antibiótico. E no caso, igual, eu fiz a cirurgia com a Ana. Detalhe, né? O meu caso, então, é porque eu lembro que eu tomei antibiótico, depois foi de novo, no mesmo ano foi 2 vezes antibiótico, né? Aí precisou fazer uma cirurgia. Isso. Então, a minha era bacteriana. Não, mas o seu a gente não operou de sinusite, não. A gente operou de desvio de septo. Sim, mas teve também um caso por conta Turbinectomia. Privilegiada. Ela tem, então, desvio de septo e as 2 sinusites raras. Não. Cada dia eu descobri uma coisa nova. O seu, a gente tirou um pedaço do corneto, que é o que a gente tira no caso de rinite. Que a carne, aquela carninha que quando a gente olha no nariz, que ela cresce, ele se chama Sim. corneto. Então, o seu, Que é diferente de adenoide. é diferente da adenoide, porque o corneto é essa carninha que quando a gente olha no nariz, a gente vê ela. A adenoide é lá atrás do nariz. Então, o seu reduziu o corneto e corrigiu o septo. E a sinusite? Você não tem sinusite. Não, peraí. Você tem uma rinite crônica. Ah, é rinite crônica, É. verdade. Eu sempre confundo, cara. A Ana já falou isso pra mim 10 vezes. Meu Deus do céu. É muito comum, assim. É TDAH. Não, não. Eu já te falei isso várias vezes. Falou? Eu falo, mas você não tem sinusite. Mas as pessoas acham que no fim é tudo a mesma coisa, né? A Então. pessoa tá espirrando ali, é gripe, não. Às vezes é sinusite. Catarreira. É por isso que muitas vezes eu gosto de pedir uma tomografia fora da crise. Por quê? Porque aí eu mostro para o paciente que ele não tem. Mesmo que a gente não tenha indicação de pedir tomografia em caso de sinusite é no caso de complicação. Porque muitas vezes a clínica já nos mostra que aquilo não é alguma coisa crônica. Mas eu gosto de pedir no caso de complicação. Então, assim, a sinusite ela pode complicar com abscesso cerebral, ela pode complicar com meningite, ela pode complicar com alguns outros abscessos no olho. Então, assim, existem complicações. Então, se o paciente ele tem complicação, obrigatoriamente eu preciso pedir tomografia. Se eu suspeito que seja sinusite de repetição, às vezes eu posso até pedir. Mas é uma sinusite uma vez ou outra, não tenho obrigação. Mas muitas vezes eu gosto de solicitar, até para quê? Para o paciente ele entender que ele não tem um quadro de uma sinusite crônica. Que ele tem sinusites ocasionalmente, podem até ser sinusite de repetição, mas que ele entenda que muitas vezes o quadro dele é uma rinite. É Nossa. porque, como a gente fala crônico, aí todo mundo acha que é a mesma coisa. Nossa, e as dores de cabeça? Às vezes não é só por conta do nariz. Nossa Senhora. Tanto é que eu tô tô vendo que você tá respirando super bem. Estou respirando, mas eu tô com o nariz meio... ó. Aqui quem sabe faz ao vivo, né? Mas você tá ficando com a boca fechada bem. Estou. Eu treinei. Não, é porque assim... Boca fechada tá ótimo. Mas isso é importante, Inclusive, porque, continue. porque isso assim, a pessoa ela cria o hábito. Eu lembro que você Mesmo falou pós-cirurgia, ela fica muitas vezes com a boca aberta, porque ela acostumou a respirar só pela boca. Sim. E mesmo eu com o nariz entupido, assim, mais ou menos, porque essa mudança de tempo tá fazendo tão mal, que, nossa senhora, sério, eu estou fazendo o treinamento que a doutora Ana falou, que tem que ficar com a boquinha fechada. Então, sempre quando eu fico assim, aí eu... Calma. Às vezes pesa. Mas você tá usando corticoide nasal? Não. Não. Tá, acho que não, né? Vou cortar essa parte. Obrigada. E como que funciona assim quando o paciente chega para definir o que ele tem? Você falou que pede a tomografia, né? Existe algum outro procedimento que é feito antes, que você consegue identificar já de início o que a pessoa tem? De cara, assim, pela clínica a gente já consegue ter uma noção. Mas o exame de escolha que a gente faz ali na hora é aquela câmerazinha, que todos os pacientes adoram ela. Nossa, Só que não. Né? Eu amo. Nossa, quem não gosta de enfiar um fio lá no cérebro? Você Eu falo que é como se fosse o teste do Covid, né? Ai, é uma delícia. Então, é uma câmerazinha que a gente entra e vai até lá no final do nariz. Isso eu já consigo, às vezes até na garganta. Eu pensei que era no cérebro, né? Porque... Daqui no nariz até na garganta. É, porque aí eu já consigo ver tanto a parte do nariz quando se tem alguma coisa na garganta. Então, nesse exame eu já consigo ver se está drenando secreção,
Então, essa secreção, muitas vezes, ela já é mais purulenta, mais característico de uma sinusite aguda mesmo. Se tem alguma carninha lá dentro, então pólipos que eles podem dar dentro do nariz, que pode ser sugestivo de uma sinusite crônica. Posso já ver desvio de septo, posso ver se o corneto é inchado, que é essa carninha que eu falei. Posso ver se tem adenoide lá atrás. Então, esse exame é um exame que já me dá muitas pistas sobre o que o paciente tem. E aí a gente junto com a clínica mesmo. Agora, uma dúvida, Ana. Cotonete faz mal se dar uma cutucadinha e tal? Passar uma vez ou outra? O bom é que tá falando do nariz. Aí do Já nada. passa pra orelha. Avisa, público. Passou agora. Não, questão esquece da pergunta, mas assim... Mas já tá junto, misturado, ué. Eu tô rindo lá no laringologista, do ouvido, rindo, do... Tudo bem, Débora? Entendi. Deixa eu perguntar, porque eu esqueço, né, Giovana? Vamos lá. Por que não é recomendado usar o cotonete? Porque o cotonete, às vezes, além dele não remover a cera, ele pode empurrar, ele pode machucar o conduto. E a cera, ele é um fator de proteção para o ouvido, entendeu? Então, assim, o ideal, a gente brinca que a forma correta de limpar o ouvido é com cotovelo. Porque a gente não alcança. Ou seja, Não deve limpar não o deve ouvido. limpar o ouvido. Deve deixar sujo. Ele tem uma possibilidade de autolimpeza. Você vai ver que a cera, na medida que ela vai saindo, o próprio organismo vai expulsando ela. Então, a gente pega uma toalha e passa só por fora, após o banho. Gente, então deve ter Por vários que eles problemas. inventaram, né? Cotonete, cara. Eles falam, assim, a teoria conta que o cotonete ele não foi criado para o ouvido. Só que as pessoas foram adaptando ele para isso. É sério? É sério. Foi criado pra quem, então, cotonete? Existem algumas pessoas que falam que foi criado para limpar o nariz. Mas, assim, orifícios, Mas né? o nariz a gente não limpa com o dedo? Tô brincando. Peraí, eu pensei que era com o dedo. Ai, mas enfim, amiga, continue na linha do Do nariz? ouvido, que eu já pulei pro... Continua no ouvido ou no nariz? Você que sabe, que Eu você vou já... voltar pro nariz, então, e falar um pouquinho sobre sangramento nasal. Importante. Agora, a gente começou hoje o inverno, inclusive, né? E tá nesse tempo seco, terrível. E aí eu queria falar um pouquinho sobre esse sangramento nasal que muitas pessoas têm nesse tempo seco, né? Se é comum, o que a pessoa deve fazer. É super comum o sangramento nasal, né? E assim, o que é importante a gente saber? Se esse é um sangramento mais benigno ou se ele é um sangramento que a gente tem que preocupar. O que seria um sangramento benigno? Aquele nariz que sangra, você pressiona, fica na posição adequada, sem levantar a cabeça, para esse sangue não ficar escorrendo na garganta, você ficar engolindo esse sangue ir para o estômago e irritar, você começar a vomitar. O ideal é, então vai para frente, pressiona. Geralmente os pacientes falam, tá sangrando os dois lados, mas às vezes não sangra os dois lados, é porque ele vai lá para trás e aí ele vai para o outro lado e começa a sangrar. Tenta observar qual o lado que está sangrando mais. Então, você aperta, não sei qual que é o lado, doutora. Então, aperta, respira pela boca, segura ali uns 10 minutinhos. 10 minutos, doutora? Sim, 10 minutinhos. Tenta segurar, se você viu que é só um lado, segura, cabeça inclinada para frente e fica lá seus 10 minutinhos e observa. Tirou, continuou sangrando, leva para um pronto-socorro. Porque se dentro de 10 minutos ele não parar de sangrar, ele precisa de uma avaliação, entendeu? Esses dias meu nariz sangrou. Eu senti o gosto na garganta, mais estranho. Aí, do nada, eu falei assim... meu Deus, será que eu estou morrendo? Sério. Ligou pra doutora Ana. Eu esqueci. Ela nem ligou. Não liguei. Falei, não, mas sério, era tarde já. À noite, do nada. Falei, gente, esse tempo tá prejudicando demais a minha vida. Porque aqui até... Não sei se dá pra perceber que tá com maquiagem. Secão, assim, mesmo passando batom, mesmo hidratante, né? Creme, protetor. Eu falei, gente, Tá tudo ruim, né? tudo ruim. E tem algum cuidado além desses básicos que a gente tem que tomar? E aí, se o paciente, assim, ele tem quadro de repetição, precisa passar com o otorrino para fazer justamente essa câmerazinha, pra gente ver. Porque, assim, o mais comum são os vasinhos que tem aqui na frente, que eles se rompem no tempo seco. Então, resseca a mucosa, que a gente chama, que é essa pelezinha de dentro do nariz,
E aí rompe esse vaso, e é a hora que sangra. Mas a gente precisa passar o videozinho para ver se pode ter alguma outra coisa, porque uma das causas, por exemplo, de sangramento nasal pode ser até um tumor. Não é comum, a Giovana deu uma olhada assim, Gente. não é comum, mas pode ser uma das causas, então a gente precisa realmente só descartar, né? Existem também problemas de coagulação, então assim, um paciente, por exemplo, que tem um tumor em qualquer outro local do corpo, ele tem uma predisposição maior para ter sangramentos. Pacientes que fazem quimioterapia também são fatores para ter sangramentos maiores. Diagnostiquei que é só realmente esses vasinhos que eles se rompem. Sempre manter essa mucosa hidratada, a gente tem o soro fisiológico, a gente sempre orienta. Importante também, alguns pacientes a gente pode passar hidratantes nasais, tem hidratantes próprios para o nariz. E também tentar tratar a alergia, pôr um umidificador de ar no quarto. Sempre importante que esse umidificador ele não fique virado para a parede. Porque se ele ficar virado para a parede pode ficar com mofo e aí piorar quadros de alergia. E colocar mais virado, então, para o centro do quarto e também não deixar ligado a noite inteira. Isso é importante. Porque muita gente liga ele e esquece de ficar a noite inteira lá. Então, o quarto ele acaba ficando muito úmido. Então, melhora a questão da umidade, mas, porém, fica muito úmido e tem mais predisposição a mofo, essas coisas. Sabe o que eu estou fazendo? O mais raiz. A toalha? Não. Ou a bacia? Estou jogando água no quarto, debaixo da cama e colocando uma bacia. A bacia é ótimo. Ele é bom mesmo. Mas não tem nada não ficar a noite toda não, né? Não, a bacia não. Que bom. Não, amiga. Ficar na bacia, na água, na bacia. Pra umidade, você fala? Aquela toalha molhada também é uma boa. Ficar na bacia a noite toda, de madrugada na bacia. Cara, é triste, né? Não ter dinheiro pra comprar um ar-condicionado, um umidificador. Não, ar-condicionado eu morro com ar. Quem tem rinite nem sonha, né? Não, na verdade, se ele estiver bem higienizado, ele é melhor do que o ventilador. É? Sim, porque o ventilador, ele joga toda a poeira que tem ali no quarto e ele vai espalhando. Então, se ele tiver com o filtro limpo, o ar-condicionado, com o cuidado ideal, é bem melhor do que o ventilador. Mais um mito desconstruído, né? Porque eu não sabia. Sim. Eu achava que o ventilador era melhor também. Não, porque o ventilador, primeiro, que você não consegue higienizar muitas vezes as pás dele lá dentro. Ninguém fica muito tirando aquela proteção, limpando a pá toda semana, devolvendo. Aí só ali já fica acúmulo, né? De poeira, restos de coisas. E no que ele fica jogando vento, piora muito. Então, piora o paciente que tem alergia no nariz. Paciente que tem asma também piora. Tanto é que o paciente que tem asmas graves, o ideal é não usar nem vassoura. Por quê? Porque a vassoura sobe o pó e piora o quadro de asma. Nesses pacientes, a casa dele, o ideal é ter só o rodo com o pano mesmo, porque a vassoura espalha toda a poeira. Bom saber. Agora, sobre mito... Eu já vou mudar de novo, né? E água gelada? Água gelada é uma delícia, faz mal, né? Pra quem está gripado? Melhor que quente, né? Tá ótimo. Faz mal pra quem está gripado? Não, não faz mal. Vida toda a gente achava que fazia mal, né? Tá vendo? Assim como andar descalço, né? Não dá descalço também, não? Não, Não faz mal? lógico que não. Quando tá gripado? Não. Mãe, a senhora... Tô brincando. Na verdade, o que acontece? Quando você já está gripado, o ambiente frio faz com que a mucosa também diminua o batimento dos cílios que a gente tem dentro do nariz. E isso faz com que a secreção fique um pouco mais retida lá dentro. Mas a água gelada por si só, ela não vai piorar quadros de gripe, essas coisas. Tanto é que pós-operatório de amígdala, a gente passa coisas geladas, que até dá uma refrescância em relação à garganta. Porém, paciente que fala assim, eu operei a garganta, eu tenho infecção de garganta todas as vezes que eu tomo gelado. Aí a gente precisa entender o que é esse gelado. Será que é só água? Ou será que ele está tomando um refrigerante, ele está tomando um suco, ele está tomando um sorvete, tudo isso piora o refluxo. Se piora o refluxo, volta o suco gástrico, às vezes irrita a mucosa, a garganta, isso faz com que as bactérias que já tem na boca entrem e causem a inflamação, a infecção. Mas não necessariamente só pela questão da água gelada. Isso é até importante porque muitos pacientes operam as amígdalas e continuam com faringite.
que é justamente por conta disso, porque a gente às vezes não consegue tratar a causa direitinho. E refluxo é muito difícil, porque você começa o tratamento, para o remédio, às vezes volta os sintomas todos de novo. Por quê? Porque os cuidados sem ser medicação é muito mais difícil do que tomar o remédio. Entendi. Quem tem faringite sente o quê? Tipo como se fosse uma farinha dentro da garganta? Não, é sério, quem tem faringite coça, o que acontece? Quem É porque tem a faringite significa... É porque é a inflamação da faringe. Faringe é a parede, que fica do nariz até lá embaixo, até lá nas pregas vocais. O paciente, ele sente odor, ou fica aquele pigarro, sabe aquela coisa Sei. assim, grudada? Era cigarro que causava isso. É uma das causas também. Ah, Porque, assim, o cigarro, ele pode irritar ali a mucosa das pregas vocais e pode ter quadros de laringite e até tumor, né? Então, na verdade, o que acontece é que a faringite, ela causa essa irritação, fica dor, fica ardendo. E alguns pacientes têm, como eles também têm alguns sintomas esofágicos, eles têm aquela sensação de sempre ter um bolo na garganta, Nossa. que é um dos sintomas. E o que prejudica a garganta, assim, a voz, a garganta? Cigarro. Os é o vapes principal. também, né? Hã? Os vapers, agora o pessoal tá na modinha, né? Do vape. Porque o povo acha que só o cigarro tradicional que faz mal, mas na verdade não, vapes também faz mal. Já às tem vezes até mais mal, né? já tem estudos até mostrando que piora bem mais, além da questão de câncer. Eles também já estão tendo relação com Sério? câncer até em adulto jovem. Já está tendo alguns estudos. Cigarro, bebida alcoólica, tudo que piora o refluxo. Então, o que é que piora o refluxo? Doce, café, refrigerante. Eu vou comendo nada, então. Que é bom, que dá alegria. Tudo que você considera bom. Fritura, tudo, doce, sorvete, tudo isso piora. Aí você fala, não, então eu vou comer coisas saudáveis, né? Aí, Filó, pepino, abobrinha. esses são bons. Tomate pode piorar o refluxo, laranja, abacaxi. Então, tudo que são frutas ácidas pode piorar. Ah, mas doutor, mas eu não tenho refluxo. Não, aí não tem problema, aí você pode comer à vontade. Mas se você tem algum indício de poder ter refluxo, o ideal é evitar essas coisas. Ou então você pode começar a perceber. Doutora, toda segunda-feira minha garganta está meio irritada. O que você comeu no final de semana? É sempre bom a gente ter essa consciência. Por exemplo, eu tenho refluxo. E muitas vezes eu sei que no outro dia, às vezes, minha garganta vai ficar um pouquinho mais irritada. Isso por quê? Porque eu exagerei na noite anterior. Então, tomei muito refrigerante, comi fritura, comi doce e tudo isso piora. Entendi. E a voz? Isso daí também atrapalha a voz? Atrapalha a voz, porque aí o refluxo, ele inflama ali a mucosa e às vezes é a hora que incha. Sabe aquele paciente que às vezes sempre fala, eu tenho uma rouquidão direta, ela vai e volta. Às vezes pode ser só pelo refluxo. Interessante, né? Porque a gente não avalia, como pessoa normal e não médico, a gente não avalia as relações que o nariz tem com a garganta, com o ouvido, né? Sim. Você falando sobre pacientes com asma, eu fiquei pensando também. Um otorrinolaringologista, ele trata um paciente com asma também? Então, na verdade, não é que a gente trata o paciente com asma. A gente tem uma noção, por quê? Porque a gente sabe que tem uma coisa que eles chamam, que chama marcha atópica. O que é a marcha atópica? Então, o paciente pequenininho, ele começou com um quadro, muitas vezes, de uma dermatite atópica. Então, aquela pele que é mais descamativa, forma algumas manchinhas quando é bebezinho. Esse paciente, ele tem uma predisposição maior para quadros de alergia alimentar, asma. Então, esse paciente, ele que tem rinite, por exemplo, ele tem uma predisposição maior para ter asma. Assim como o paciente que tem asma, ele tem uma predisposição maior para ter rinite. Até tem estudos que falam que todo paciente que tem asma, geralmente ele tem rinite também. Sério? Sim, E que porque- tem rinite tem asma também? Não necessariamente. Mas existe sim uma atopia, principalmente se essa rinite for uma rinite alérgica, e isso faz com que tenha uma predisposição maior para ter asma. Então, o paciente que ele tem desde pequenininho dermatite atópica, ele vem com rinite, ele pode ter alergias alimentares e ele pode ter a asma, né, que é a bronquite. Então, é importante sempre esse paciente, quando o paciente chega com um quadro de rinite e repetição, e a mãe fala, sempre tem sinusite, alguma coisa. Eu sempre tento dar uma investigada em relação à questão pulmonar, mas eu não trato a asma. Se eu percebo, eu acredito que o paciente tem asma, eu encaminho, se for criança, para um pneumopediatra, se for adulto, para um pneumologista adulto.
Interessante. Já que você falou de crianças, quando a mãe tem que perceber que o filho talvez possa estar com algum problema de audição? Quando você chama a criança e muitas vezes ela não responde, Uhum. ou aquela criança que cada dia mais aumenta mais o volume da TV. Aí você pede para baixar e ele simplesmente não responde. Se for bebezinho, atraso de linguagem. Então, assim, até 1 ano, a criança já tem que estar falando ali, papá, mamãe, já duplicando sílabas. Até 2 anos, essa criança já tem que estar falando frases com 2 palavras. Por exemplo, o Miguel, ele já fala, não, mamãe, vamos babar. Então, ele já pede. Uhum. Já me dá isso, então ele já pede. Não, não quero. Então a criança ela já tem que estar falando frases com pelo menos 2 palavras. Se essa criança chega com 2 anos e ela não fala nada, precisa de investigação. E na medida que for crescendo, essa criança ela começa muitas vezes não responder aos chamados, assistir televisão muito alto. Tudo isso são sinais que a gente precisa avaliar a audição dessa criança. Fone de ouvido, ainda falando sobre audição, fone de ouvido também prejudica? Prejudica se ele for um fone com som muito alto. Isso, como é que eu tento avaliar se esse som está muito alto? Então, só quem está ouvindo o fone é quem está com ele. Se a pessoa chega de fora e ela percebe que está conseguindo escutar o que a pessoa está ouvindo, significa que esse fone está muito alto. Eu falo que isso é um parâmetro que é mais fácil de avaliar. Mas os próprios celulares hoje já têm um recurso que quando você pede para aumentar, já viu que eles falam, a intensidade está muito alta. Ele mesmo, não é que ele vai bloquear, mas ele já te dá um alerta para você não aumentar mais. Entendi. E a surdez tem tratamento? Depende da causa. É porque, assim, tem algumas das causas, por exemplo, que pode ser só uma secreção que a gente chama de um catarro, que é a otite média serosa, que por conta de uma adenoide grande, por conta de rinite, por conta de sinusite, essa secreção fica dentro do ouvido. Muitas vezes a gente põe um tubinho de ventilação e já resolve. Essa é um carretelzinho para drenar o catarro do ouvido. Nossa. Que é muito comum, na verdade. Alguns pacientes já têm perdas genéticas. Essas perdas genéticas, quando a criança nasce com essa perda desde pequenininho, se o aparelho auditivo não tiver solução, às vezes tem que evoluir com o implante coclear, que já é colocar um aparelho dentro do ouvido mesmo. Mas, às vezes, não tem cura. Já existem alguns estudos genéticos com células-tronco que já está tentando curar algumas perdas auditivas genéticas. Mas ainda está em estudo e ainda não tem, assim, nada comprovado definitivamente. Tem muito caso de crianças? Com perda auditiva? Tem muito. Sério? Tanto é que foi incluído na triagem auditiva, a triagem auditiva neonatal universal. Por quê? Nossa, não sabia. Toda criança, quando nasce hoje, ela tem que fazer o teste da orelhinha. Justamente porque é uma doença das mais comuns ao nascimento e é uma doença que vai repercutir na vida inteira dessa criança. Por quê? Porque uma criança que tem perda auditiva, ao longo prazo, o que ela traz de consequências, assim, questão de não ser produtiva financeiramente, o custo que o governo vai ter com ela é muito alto. Então, muitas vezes é melhor você reabilitar ela ali pequenininha do que deixar a vida inteira. Então, assim, é uma criança que muitas vezes vai ter dificuldade na escola, então não vai conseguir estudar adequadamente, fazer uma faculdade, conseguir um emprego bom. Isso tudo traz repercussão na vida social dessa criança. Verdade. E esses dias eu vi um caso muito engraçado e curioso, que a criança foi diagnosticada com autismo logo na infância por não falar. E depois de muito tempo descobriram que foi diagnóstico errado, que era só problema na fala mesmo, igual você estava comentando, né? É muito Então, comum. Acontece muito Nossa. diagnóstico assim, errado? Acontece, mas assim, a gente precisa entender o quê? Que pode ser pelo autismo, sim, que essa criança não fala, mas a gente, antes de definir se essa criança tem autismo ou não, você precisa obrigatoriamente fazer um exame auditivo. Então, a gente tanto é que os próprios neuropediatras, hoje em dia, eles já têm essa consciência. Se o paciente ele tem um diagnóstico, um atraso de fala, ele precisa de uma avaliação com o otorrino, fazer exames auditivos e definir. Não, realmente não tem nada auditivo. E tem outra coisa, tem crianças que têm perda auditiva e autismo. Então, tem criança que tem os 2 quadros, Entendi. o que dificulta mais ainda.
Por quê? Porque às vezes a criança tem a perda auditiva e aí, como ela já não escuta também, dificulta ainda mais a comunicação. E aí o autista, muitas vezes, ele não aceita o aparelho auditivo. É verdade. E aí dificulta um pouquinho mais. Não só o autista, assim, tem criança que não é autista que também não aceita o aparelho auditivo. Então é tudo uma construção, mas existem casos sim, que a criança foi diagnosticada com autismo, mas pós tubinho de ventilação, geralmente, resolve a perda auditiva, a criança fica praticamente normal. E qual foi o caso mais inusitado que você já recebeu, Ana? Em No seu relação a no seu tudo, consultório? no meu consultório? Assim, eu acho que inusitado, eu nem falo muita palavra. Mas tiveram 2 casos que me marcaram. Um, na verdade, é até recente. Eu nem comentei da outra vez. Mas o outro era um senhor que tinha uma perda auditiva, que já tinha 5 anos, mais ou menos, só de um lado. Aí chegou no consultório, pediu exames auditivos e ele tinha uma perda mesmo só de um lado. Essa perda era um tipo de perda que a gente chama de neurosensorial. Sempre que a gente tem essa perda neurosensorial só de um lado, a gente sempre pede uma ressonância para ver se pode ser um tumor, que é uma das causas de perda auditiva. E veio um tumor daquele lado. E assim, o que me chocou na época foi que ele ficou muito chateado, porque ele já tinha essa perda há 5 anos e ele nunca deu importância àquilo. O outro caso, que é um caso mais recente, é um paciente que tinha otite de repetição desde pequenininho. Ele chegou no consultório em março. Ele hoje está com 17 anos. Sempre teve infecção de ouvido desde pequenininho. Em março, ele chegou no consultório já com os 2 ouvidos vazando. Assim, bastante secreção dos 2 lados. A gente fez a tomografia, viu que tinha um colesteatoma, que é esse tumor que vai comendo. Por conta das otites de repetição, pode ficar otite média serosa e formar o que a gente chama de colesteatoma, que é um tumorzinho que vai comendo os ossos do ouvido. Nossa. E por que assim, me fez ficar mais chocada agora recentemente? Ele operou há um mês, num dos serviços que eu trabalho, nem foi comigo que fez a cirurgia, e agora, essa semana, ele evoluiu com uma crise convulsiva. Isso por quê? Porque ele fez uma coisa que a gente chama trombose em um dos vasos que passa perto do ouvido. E essa trombose evoluiu com uma crise convulsiva. Então, assim, muita gente acha que a otite é uma coisa simples, que a infecção de ouvido é uma coisa simples e que todo mundo tem. Mas se algum paciente tem otite de repetição, ele precisa de tratamento, ele precisa de acompanhamento. Por quê? Porque o ouvido é uma coisa que, assim, o ossinho lá, ele está perto do cérebro. Qualquer coisa que acontecer pode gerar complicação e levar até a morte. Nossa, tô passada. E como convencer o meu avô, que já tem 76 anos, perdeu 90% da audição, como que eu convenço ele a usar um aparelho, sendo que ele não me escuta? Não é piada não, é sério. Não, você tá zoando. É sério, ele falou que tem coisa que é melhor não ouvir mesmo. 76 anos. Você sabe que isso é uma das dificuldades maiores que a gente tem. Por quê? Se ele já perdeu 90% da audição, ele já tem essa perda há muitos anos. Então, assim, ele já deve ter essa perda há pelo menos uns 10 anos que ele foi perdendo gradualmente. Ele, às vezes, já até tentou pôr o aparelho auditivo. Nunca nem tentou? Detesto. Aí eu nem conheço. Vou raiz. Da roça. Vou raiz. O que acontece é que, às vezes, não vai adiantar. Não vai adiantar em qual sentido? É porque, para a gente escutar, o som ele entra e aí ele vai para o cérebro. Quando o som deixa de chegar, porque perdeu a audição, as áreas do cérebro elas param de funcionar. As áreas da audição. Então, é aquele paciente que depois de muitos anos com a perda auditiva, ele fala, agora eu quero pôr o aparelho auditivo. Mas o que acontece? Ele não entende o que é falado. O som entra, mas ele não compreende o que é falado. Aí eles falam o que pra gente? Doutora, eu só estou escutando barulho. Tem como a gente ir treinando esse cérebro para ele voltar a funcionar um pouco? Tem. Mas não é a mesma coisa de quando a gente coloca o aparelho desde o início da perda. Então, se ele tem uma perda de 90% em 76 anos, pode ser que o aparelho auditivo realmente não funcione. Se ele quiser tentar, vale a pena tentar. Mas tem pacientes com uma perda muito grande que tem indicação de fazer implante coclear. Inclusive, já tem indicação de implante coclear até no idoso. Por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que a perda auditiva no idoso ela está relacionada tanto a isolamento social, depressão, quanto demência.
Que tudo está relacionado à questão de não escutar. Isso faz com que tenha o isolamento e já tem estudos mostrando pacientes que têm perda auditiva têm quadros demenciais mais acentuados do que pacientes sem perda auditiva. Interessante, não sabia disso. Agora, Ana, para finalizar, eu quero saber, voltar um pouquinho, né? Voltar um pouquinho no tema. Qual que é a importância de fazer a lavagem nasal? Se pode fazer todos os dias? Crianças podem fazer também? A partir de que idade? Explica um pouquinho pra gente. A gente pode fazer a lavagem nasal desde o nascimento. A lavagem nasal, ela, além de tirar a secreção, paciente que tem quadro de rinite, sinusite e repetição, essa lavagem nasal vai tirar qualquer partícula ali de poeira que pode irritar esse nariz, fazer com que espirre, coce, produza secreção. Então, você pode fazer a lavagem nasal desde pequenininho. O que acontece? Em cada faixa etária, a gente vai ter dispositivos adequados, né? O que a gente orienta? Então, o bebezinho, ou você usa um conta-gotas, usa o sprayzinho, evita a lavagem de alto volume. Na medida que for crescendo, você já começa a lavar com a seringuinha. Tem paciente que não aceita. Se ele não aceita, usa o spray, já ajuda muito. Você me perguntou se pode lavar todos os dias. Pode lavar todos os dias, principalmente paciente que tem rinite e tem a sinusite. Se esse paciente não tem necessidade de lavar, ele não sente o nariz entupido, isso eu estou falando assim, tem uma coisa minha, eu não lavo meu nariz todos os dias. Por quê? Porque eu não tenho sinusite, eu não tenho rinite. No entanto, quando eu tenho uma rinite infecciosa, então meu nariz começou a congestionar, meu nariz ele tá com secreção, aí sim eu faço uso da lavagem nasal. Mas a questão é que a maioria da população tem quadros de rinite. Rinite alérgica, rinite irritativa, rinite infecciosa, que é muito comum em criança, então gripes, resfriados, a lavagem nasal é importante. Aí muita gente me pergunta, posso lavar com a garrafinha? Posso fazer a lavagem ou uso só o spray? Depende. Então, assim, vai ter criança minha que nunca teve quadro de otite, que lava o nariz a vida inteira e não tem problema. Pode continuar lavando. Essa criança, quando ela chega, que já tem otite de repetição, eu oriento evitar a lavagem de alto volume, dar preferência pelos sprays. A gente tem sprays de jato contínuo, que ele faz uma lavagem, então ele joga um jatinho, mas não é aquele volume tão importante. Eu tenho essa linha. Existem outros otorrinos ou outros pediatras que falam, não, se você tem secreção no nariz, você precisa lavar justamente para tirar a secreção e diminuir que essa secreção do nariz vai para o ouvido. Mas pacientes que já têm otite de repetição, eu peço para evitar. Inclusive, eu tenho um paciente adulto que me fala, doutora, foi eu lavar meu nariz, foi soro para o ouvido e começou a doer. Não sei se você já teve alguém aqui já fez lavagem ou já percebeu. Ela tem tudo. Já teve. Sinusite, rinite. Sinusite não, tô brincando. Eu, nas primeiras vezes, quando você pediu para fazer a lavagem nasal, eu acho que porque eu fiz errado, na verdade, né? Que aí, nossa, doeu demais da conta. É muito comum. Aí depois que eu fui aprendendo a fazer, aí ficou Isso é tranquilo. importante também. Só que, por exemplo, a criança não sabe que precisa abrir a boca. E aí, geralmente, a criança tá lá esperneando e o pai tá puxando e vem de um lado, vem do outro. E aí, o menino, ele trava. No que ele trava, às vezes, a secreção, o soro vai mais ainda pro ouvido. Porque, assim, a gente tem que fazer a lavagem de uma forma que seja tranquila. E, muitas vezes, o menino tá lá esperneando. O que o pai quer? Ficar livre daquilo logo. Então, taca, segura que o menino Tadinho. pega o negócio e tá, de uma vez. Então, sempre que a gente faz com muita pressão, pode ir pro ouvido. Só fazendo trauma na criança. Ana, agora sim, uma curiosidade. Você sempre quis ser otorrino? Não, eu queria ser pediatra. Pediatra, né? A Ana, nas redes sociais dela, ela, sim... Você tem cara de cuidar de criança, mas ainda bem que cuida dos adultos também, né? Que às vezes são crianças também, né? Por exemplo, uma médica amiga minha me disse que muitos homens procuram otorrinolaringologista quando precisa ou quando tá roncando e a mulher leva eles lá na clínica. Ah, é porque muito sozinha comum. eles não vão. É uma criança, né? É uma criança. 35 anos.
Eu brinco quando o homem chega com a esposa tá junto, ou ele não tá escutando, ou ele tá roncando. Porque muitas vezes o homem não chega com essa queixa. Ele não tem essa percepção, não, eu tô roncando, por isso que eu tô muito cansado, por isso que eu tô tendo muito sono durante o dia, por isso que eu tô engordando, porque assim, é tudo um ciclo, né? Então, se você tem obesidade, você tem predisposição maior para roncar. Se você tá roncando, você tem uma predisposição maior ainda para engordar. Por quê? Porque altera todo o nosso organismo. Então, o paciente que ronca, ele tem um fator a mais para a obesidade também. Além de outras doenças, né? Então, ronco com apneia, que é a parada respiratória, o paciente pode ter hipertensão arterial, então aumento da pressão do sangue, ele pode ter maior fator para arritmia, pode ter infarto, AVC, tudo por conta da questão do ronco ou da apneia, né? Misericórdia. E quem mora sozinho? Aí você tem que observar outros sintomas. Então, o paciente que todo dia ele acabou de acordar, mas ele tá cansado. Ele dormiu 8 horas seguidas, mas todo dia ele acorda e ele continua cansado. Isso não é normal. Ah, não, doutor, eu sou uma pessoa muito boa para dormir. Eu encosto e já durmo. Será que não é porque você tá tão cansado, porque seu cérebro nunca descansa o suficiente à noite, que todas as vezes que você encosta, você tem a falsa sensação de que você dorme bem. Por quê? Porque você tá tão cansado, seu corpo ali apaga. Mas, na verdade, isso às vezes não é bom. Se você sente muito sono durante o dia, não é normal. Se você dorme de 7 a 8 horas por noite e mesmo assim está tendo muita sonolência durante o dia, não é normal. Será que eu tô roncando tanto assim, gente? Não tem como saber, né? Nunca vai saber. Mas é isso, foi praticamente uma consulta de graça, né? Pra você que escutou até aqui. Exatamente, aí, Ana, tem o privilégio de ter as respostas de uma especialista maravilhosa, que é a Ana, melhor otorrino de Goiânia, de Goiás. Meu Deus, obrigada. Sério, Ana, Segue admiro ela muito o seu trabalho. E agora fala um pouquinho como encontrar você, fala um pouco de suas redes sociais, que ela é influencer também. Tô tentando. Você é influencer, Ana. Então, hoje eu atendo por conta da vida de mãe, eu decidi trabalhar um pouco menos, né? Mas hoje eu atendo no consultório e eu atendo também na rede privada. Muita gente, no SUS, muita gente vira para mim e fala assim, doutora, você não atende convênio mais. Não, gente, eu não atendo convênio. Por quê? Porque hoje eu prezo para uma consulta de mais qualidade. Eu fico 40 minutos a 1 hora com cada paciente, tá? Tenho a questão de dar o acesso ao meu WhatsApp. Então, assim, todos os meus pacientes hoje, quando saem do consultório, eles têm meu acesso pessoal, tá bom? Isso é importante para trocas. Por quê? Porque muitas vezes o paciente ele precisa de um retorno e não consegue. E às vezes só via mensagem a gente já consegue resolver. Então, eu optei por isso. Eu atendo no SUS também, atendo lá no CRE. Então, muitos pacientes falam, e como é que eu consigo a consulta? Você tem que ir no postinho e pegar o encaminhamento. Mas lembrando que somos 14 otorrinos lá, e aí pode ser que caia com algum outro colega que também é muito bom. Aí a gente faz de novo até cair com você. Mas hoje eu tô no consultório. Quem precisar é só procurar o Otorrino Goiânia. Estou lá tem o link também para marcação. E se tiver... Ah, show! Aí, ó. Aqui, gente, ó. Otorrino Goiânia, muito fácil. Super fácil, né? O user dela. E quem precisar também, eu sempre tento pôr caixinhas, respondo lá. Quiser mandar direct, eu sempre estou tentando ajudar do que eu conseguir, sem avaliar, às vezes, o paciente. Ana, fala também que você é home care, que você vai na casa também do paciente, se precisar. Exatamente. Hoje eu faço consulta domiciliar também, que facilita, porque muita gente fala, eu não quero ir no consultório, tenho uma dificuldade, tenho um bebezinho, não quer sair de casa, porque a gente sabe que, lógico que no consultório é mais restrito, tem menos gente. Mas paciente que às vezes está com um quadro mais urgente, não quer levar no pronto-socorro. Por quê? Porque no pronto-socorro você vai ter uma predisposição para chegar com um problema e sair com 3, né? Que infelizmente é o que acontece, ainda mais nessa época que tem 10 milhões de vírus circulando. Então eu tenho sim a consulta domiciliar, também é só chamar lá no WhatsApp, que está lá no link da bio. Perfeito. Ótimo, obrigada, Ana. Obrigada por essa consulta maravilhosa. Seja sempre bem-vinda aqui no iPodcast Goiás. Muito Giovana. obrigada. Muito obrigada. Tirou muitas dúvidas que eu tinha desde criança, que a minha mãe tinha me dito coisa errada, inclusive, e agora eu aprendi. Obrigada, Ana. Obrigada a vocês, O espaço está sempre aberto aqui. gente. Precisando, estamos aqui. Gente, então, espero que vocês tenham
aprendido, né, mais sobre essa importante profissão, né, que é de otorrinolaringologista. E até o próximo episódio, o iPodcast Goiás, a conexão certa para quem busca a verdade. Até a próxima.